como que você vai fazer para escolher sua nova fonte para o seu PCzão. O que você vai precisar escolher de certificação, potência, muita coisa que você tem que escolher. Então eu vou te ajudar a escolher o melhor modelo. Bora lá! Bem-vindos ao canal Altera, eu sou o Robertinho e hoje a gente vai mostrar aqui para você como que você vai fazer para escolher sua fonte, quais são as características principais que sua fonte precisa ter e o que ela também não precisa ter na hora de você escolher uma fonte que vai aguentar sem problema nenhum o seu novo PCzão, beleza? Então já vai deixando seu like aí, se você tiver alguma dúvida no final do vídeo, também pode comentar e também se inscreva no canal que a gente sempre vai estar aqui ensinando para você como escolher cada peça do seu PC, fechou? Como alguns de vocês já devem saber, uma coisa que a gente fala e já tem muita gente que fala também é que você não deve economizar na fonte, porque é um componente extremamente importante e é um componente que caso você pegue um de baixa qualidade, pode acabar estragando o resto do seu PC também, porque, né, obviamente ele tá levando energia, levando ali toda a potência do seu PC para dentro, para junto das outras peças. Então, obviamente, você tem que pegar algo que seja eficiente, que não seja, que muito provavelmente não vá dar problema, beleza? Então, a gente tem que levar muito isso em consideração na hora de montar um PCzão. Vamos começar pelo mais básico, pelo principal, que é o consumo da sua fonte, a potência máxima da sua fonte. Como que você vai escolher? Porque tem fonte que você vai achar de 200, 230 watts até modelos de 1600 watts. Qual deles que é melhor para sua configuração? Quando você está no site da Altera e você vai lá no Full Custom e escolhe suas peças, vai ter ali uma calculadora que vai te dizer qual é a fonte recomendada por questão de potência. Mas também tem outros sites como o PSU Calculator que vai te mostrar, você vai colocar as peças que você quer, vai te mostrar ali, calcular qual é o tamanho que a sua fonte tem que ser para rodar sem problema nenhum. Mas é aquilo, vamos dizer que a gente tem um setup bom ali, a gente tem um Ryzen 5600, a gente tem uma 3060, temos uma boa quantidade de fãs, um HD, um SSD, uma placa-mãe, um gabinete com RGB, ele vai acumulando, certo? Vamos dizer que o recomendado que diz no nosso site, que diz no PSU Calculator, é de 500 watts. Você vai no modelo de 500 watts? Minha recomendação para você na hora de escolher sua fonte nesse caso seria pegar uma potência maior de fonte para não ter que se preocupar, principalmente por dois fatores. Mais para frente, quando você for fazer aquele seu upzão no PC, você não precisar sua fonte, não precisar fazer um up na sua fonte também, e também quando você for ali cuidar da eficiência da sua fonte. A eficiência a gente vai conversar um pouquinho melhor na hora de escolher, mas basicamente, se você pode sim usar toda a potência da sua fonte sem problema nenhum. Ela é feita para isso, mas obviamente você vai estar desgastando ela mais rápido e ela não vai estar na melhor eficiência possível dela. O bom é que ela esteja ali na meioca do que a tua fonte tem. Por exemplo, o meu setup é uma 5600, é uma 3060 e eu tenho uma fonte de 550 watts. Não é uma fonte alta, não é uma potência alta. Sim, eu gasto uma boa parte disso, mas sim, seria melhor se eu tivesse uma fonte de, por exemplo, 700, 750 watts, que daí a fonte seria mais eficiente. E a longo prazo, esse preço que você pagou a mais na sua fonte com uma potência melhor seria aí economizado pela eficiência da sua fonte. Você ia gastar menos energia na sua fonte e esse dinheiro ia para comprar uma fonte dessa com uma potência maior. O que, na minha recomendação, é melhor que você faça mesmo. E como a gente já falou um pouquinho de eficiência, vamos continuar falando sobre isso e sobre eficiência e sobre a certificação. Você já deve ter visto que a galera sempre fala para pegar uma fonte 80 Plus bronze para cima. Por que é? O que é isso? O que serve isso? Por que é esse 80 Plus? Esse 80 Plus é o que está no nome mesmo, uma eficiência de 80% ou mais. O que isso quer dizer? A sua fonte, por exemplo, vamos pegar uma fonte super básica. Sua fonte está pegando da tomada 100 watts. Agora ela tem que trabalhar para entregar essa potência para o seu computador, porque ela tem o 12 volts, 5 volts, papapá. O que ela vai precisar fazer? Ela vai precisar fazer toda a conversão para passar para o seu PC, para passar para os componentes do seu PC. Uma fonte 80 Plus, ela é uma fonte que, desses 100 watts que essa nossa fonte fictícia está puxando, 80 deles serão usados pelo PC mesmo, e os outros 20% ali seria usado tanto para a fonte funcionar
é quanto um calor, né? O calor físico mesmo, calor que é gerado pela fonte, beleza? Então a gente tem que tomar cuidado nisso e a gente tem vários selos 80 Plus diferentes. E quais são esses rankings dentro do 80 Plus? Começamos no 80 Plus White, que é exatamente 80 para cima, daí temos Bronze, Silver, Gold, Platinum e Titanium. Quanto maior isso, né, quanto mais maior nessa ordem, melhor a eficiência. Ele vai, né, do 80% até o 90, 94% de eficiência total. Mas lembrando que essas fontes, Platinum, Titanium, elas normalmente não vão ser as fontes de 500, 600 watts. Normalmente vão ser as fontes de 1000 watts para cima, mas obviamente você vai encontrar fontes de 850 watts com essa certificação também, mas elas são mais raras. E para ser mais específico na certificação 80 Plus, eu vou te mostrar uma tabelinha agora que vai te dizer exatamente como que é feito o teste, porque você vai ver que não é só um teste ali, ela é tantos por cento eficiente. Ela faz ali no load de 20 e tantos por cento, exatamente para ver como que ela vai se sair, não só quando a fonte está se gastando 100%, mas também quando ela está na metadinha e quando ela está gastando pouco também. Bora lá. Para você conseguir o selo 80 Plus White, ela precisa ter exatamente 80% em 20%, 50% e 100% de carga. Já para o selo 80 Plus Bronze, ela tem que ter 82, 85 e 82. No Silver vai para 85, 88 e 85. No Gold, daí a gente já começa a entrar nos 90. 87, 90 e 87. No Platinum, estamos quase 100% dentro do 90, 90, 92 e 89. E o Titanium, o máximo é 90, 92, 94. Então, quando você for pegar a sua fonte, uma certificação 80 Plus é, sim, muito bom para conseguir ali ter uma fonte eficiente, para conseguir ter uma fonte que você sabe que você não vai ter muitos problemas com ela mais para frente. Mas lembrando que esse selo só testa exatamente isso, só vai testar a eficiência da fonte. Tem outra certificação que começou a ser feita faz pouco tempo, agora popularizando no Brasil, que é a Cybernetics, que vai testar tanto eficiência quanto outros motivos. Vamos falar um pouquinho sobre eles também. A Cybernetics faz uns testes um pouquinho mais pesado do que o 80 Plus vai fazer. O que ele vai fazer? Ele vai testar a eficiência, ele vai testar o volume do ruído, quanto ruído vai ter essa sua fonte, o quanto que essa sua fonte vai estar gastando para o funcionamento dela só, não só o quanto que ela vai estar gastando para o PC inteiro, só o consumo dela e entre vários outros fatores. Eu vou falar aqui de 3 desses valores deles, porque eles têm várias certificações ali pra gente ver rapidinho. Eles têm Cybernetics Bronze, Silver, Gold, Platinum, Titanium e Diamante, então eles têm uma acima do 80 Plus. O modelo Cybernetics Bronze, para você conseguir o selo Cybernetics Bronze, ele precisa ter uma eficiência, no geral, entre 82% e 85%. E também o consumo vampiro, né, dessa fonte, que seria o quanto que essa fonte gasta para fazer ela mesma funcionar, não o que ela está levando pro computador, tem que ser de menos do que 0,25 watts. Já o selo Gold precisa de uma eficiência no geral de entre 87% e 89% e o consumo vampiro de até 0,19 watts. E agora o selo Diamante, o maior selo deles, ele tem que ter uma eficiência geral de maior de 93% e o consumo vampiro menor do que 0,10 watts. E esses são só 2 dos fatores que eles levam na hora de fazer essa certificação deles. Eles têm vários outros testes que eles fazem, porque eles são bem rigorosos. Uma coisa bem importante que eles têm, que é o ripple da fonte, que seria a variação de tensão. O que isso interessa? Quanto maior a variação, mais vai ter o desgaste que vai ter ali nos outros componentes do PC. Então, uma variação menor é ótimo para o seu PC, que vai fazer um desgaste menor nas outras peças do seu PC. Então é por isso que, fora o selo 80 Plus Bronze, é super importante você pegar uma fonte que tenha também o selo Cybernetics. Agora deu de falar de eficiência, mais ou menos, porque agora a gente vai falar dos cabos da sua fonte, que também é super importante. Não só por questão de upgrades futuros, mas também em questão de organização dentro do seu PC. Temos 3 tipos diferentes de cabos que você pode ter na sua fonte. Podemos ter cabos semi-modulares, full modulares, né, totalmente modulares e sem modulação alguma. A fonte não modular é aquela fonte que todos os cabos saem dela e você não consegue retirar
ou colocar novos cabos. É aquela fonte que você não vai ter nenhuma opção de colocar outros cabos, colocar um cabo mais longo, esse tipo de coisa. A fonte vem com aqueles cabos, ponto, acabou. Temos a fonte também totalmente modular, que é aquela fonte que você consegue retirar todos os cabos da parte de trás, incluindo os cabos que são 100% necessários para fazer o seu computador funcionar. Já a fonte semi-modular é aquela fonte que já vem com um ou dois cabos já conectados ali, normalmente vem com o cabo da placa-mãe e o cabo do processador, mas ele também tem entrada para, por exemplo, um segundo cabo do processador, cabos PCIe, cabo SATA, cabo Molex, entre outras opções também. Na minha opinião, se você não vai pegar uma fonte full modular por ela ser uma fonte mais cara, uma fonte semi-modular é uma ótima escolha, porque basicamente não vai ter muita diferença de uma fonte full modular, no sentido de que você sim vai ter que usar ambos os cabos que já vem conectado na fonte, que você não vai conseguir tirar. E algo muito bom de você selecionar uma fonte semi-modular ou modular é que fica mais fácil para futuros upgrades. Há pouco tempo a gente teve ali os novos cabos das placas de vídeos, os cabos que agora são conhecidos mais comumente como PCIe 5.0, né? Então ele é um cabo novo na fonte, que isso não acontecia faz muito tempo. Agora tem esse cabo novo que você precisa para conectar nas suas placas de vídeo da RTX da série 4000 e também provavelmente de futuras séries. E com uma fonte full modular que você pode ter comprado há um tempão atrás, mesmo antes do lançamento do PCIe 5.0, com uma fonte semi-modular ou full modular, você só precisa de um cabo novo para precisar funcionar ali certinho, sem precisar usar nenhum tipo de adaptador. Então é outra razão que uma fonte semi-modular ou full modular já te dá uma capacidade maior para futuros upgrades sem precisar atualizar sua fonte também. E outra coisa que você tem que prestar atenção na hora de escolher sua fonte é o fator de forma tanto do seu gabinete quanto da sua própria fonte. Vamos falar primeiro dos da fonte. Vou falar de 3 fatores de formas principais que a gente encontra em fontes, mas saibam que tem vários outros. O que você mais vai achar comumente, principalmente aqui no Brasil, em sites mais de venda comum, é o modelo ATX, que é aquele modelo quadradão, modelo bem padrão, que é exatamente o que está atualmente agora, provavelmente. E você talvez também conheça os gabinetes da Lianli, que são aqueles gabinetes que não vão aceitar uma fonte ATX e só vão aceitar uma fonte SFX, que é uma fonte que tem a mesma altura, tem a mesma largura, mas o comprimento dela é menor. E algo que tem entre o meio do SFX e o ATX é o SFX-L, que é um comprimento um pouquinho maior, mas não chega ao mesmo comprimento da fonte ATX. Mas cara, isso é o que você tem que se preocupar sim na hora de escolher o seu gabinete, que você vai ver nas configurações, nas especificações técnicas do seu gabinete, a informação do comprimento máximo da sua fonte. Então, você pode prestar atenção tanto nisso quanto no fator de forma do que o seu gabinete vai indicar e o fator de forma que a sua nova fonte vai ter escrito lá também. Mas comumente a grande maioria de gabinetes e de fontes que você encontra aqui no Brasil são modelos que vão aceitar sem problema nenhum um modelo ATX de fonte, beleza? E obviamente, com a sua fonte, a ideia é que ela dure vários e vários anos, que as outras peças do seu PC vão mudando e sua fonte continue mesmo, você tem que prestar atenção exatamente na garantia. As fontes mais high-end, as fontes que você vai pagar um pouquinho mais caro, mas que também valem a pena, são as fontes com umas garantias bem maiores. Tem fonte com até 12 anos de garantia, então você vai ficar usando ela por um belíssimo de um tempo. Mas ali, fontes de 5 anos você também acha sem problema nenhum, com o selo Cybernetics, com o selo 80 Plus Bronze e várias outras opções também, beleza? Agora a gente vai voltar um pouquinho para falar de eficiência novamente, que a gente tem 2 tipos de projeto de fonte. O projeto DC para DC e o projeto AC para DC. E o que isso significa? O que é esse DC? O que é esse AC? A sua tomada da sua casa, o que vai vir dele é uma corrente AC, que é uma corrente alternada. É uma corrente que vai fazendo assim, mas todos os dispositivos eletrônicos que você usa, incluindo o seu celular, precisam de uma corrente DC, que é uma corrente contínua, que é uma corrente que não vai ficar variando. Mas por que a gente também não recebe direto contínua? Porque uma fonte AC, uma corrente AC, consegue ir bem mais longe. Como ele precisa distribuir energia para o país inteiro, para o mundo inteiro, é mais fácil ela ser distribuída no AC e depois virar DC na sua casa, depois que sair da sua tomada. Então, nesse caso, a gente tem 2 fontes. A mais eficiente entre as duas é o DC para DC. O que ele vai fazer? Ele vai pegar toda a corrente que está vindo no AC e transformar ela no DC direto no 12 volts. Ela vai transformar tudo no 12 volts. Depois que ela transforma tudo no 12 volts
pro DC, ela vai transformar esse DC de 12 volts para 12 volts, 5.5, menos 5 e 3.3. Então ele faz essa conversão para cada voltagem depois de converter do AC pro DC. Já a conversão AC direto para DC, ele vai pegar toda essa corrente AC e transformar ela na hora para cada das voltagens. Então ele vai ser menos eficiente. Uma coisa boa é você já pegar uma fonte de DC para DC, que obviamente já vai estar mais ali acompanhada com um selo 80+, com um selo Cybernetics. Agora, duas informações que também são importantes que você tem que prestar atenção na hora de escolher sua fonte. Essa sua fonte tem um PFC ativo ou inativo. O que é esse PFC ativo e inativo? Sabe naquela sua fonte mais antiguinha, sua fonte prateada, que não é nem preta, é aquela fonte prateada, que atrás você tem um botãozinho ali para você mudar de 110 para 220 volts? Você já deve ter visto isso tanto em fontes de PCs, quanto em outros eletrônicos também, quanto em outros produtos que vão ser conectados na tomada. Isso, se tem aquele botãozinho ali, aquele switchzinho interruptor, ele é PFC inativo. Você tem que fazer a troca na mão se você vai de uma corrente para outra. E a gente sabe que tem alguns estados no Brasil que não estão acostumados a usar os 110 volts e sim vão usar o 220. Já a fonte com PFC ativo já faz essa mudança automaticamente, então você não tem que se preocupar na hora de, essa tomada aqui é 110 e 220, o que eu faço? É a sua fonte, se já tem o PFC ativo, já vai ali, tá certinho. Mas você só vai encontrar essas fontes com PFC inativo em fontes mais antigas ou em fontes bem barateza mesmo, que eu não recomendo para na hora que você montar o seu PC game. Já o PFC ativo, na hora que você conectar na tomada, ele já vai automaticamente perceber se é 110 ou 220 e fazer a conversão pro o que a sua fonte precisa, beleza? Então você não precisa se preocupar disso na hora de escolher se sua fonte for PFC ativa. E por último, principalmente se você tem problema em ficar ouvindo barulho de componente no seu lado na hora que você estiver usando o seu PC, a gente tem o tipo de fã que você encontra na sua fonte. Como a fonte é um componente que está basicamente passando toda a energia do PC por ela é um componente que sim, vai esquentar, então por isso que todas elas têm um fã dentro. A gente tem 3 tipos de fã que a gente vai falar agora. O fã mais barateza que tem aqui é o fã 100%, que é aquele fã que quando você ligar a sua fonte, ele vai começar a rodar em 100% da sua velocidade máxima e não vai parar. Ele não vai diminuir, ele vai ficar em 100%, o que pode causar mais barulho e, obviamente, é menos eficiente, exatamente porque sua fonte não vai estar sempre precisando que um fã em 100% da sua velocidade esteja ali tentando esfriá-la. Temos o fã híbrido, que se você sabe um pouquinho sobre os fãs de gabinete, você vai saber que tipo um fã PWM, é aquele fã que consegue mudar a velocidade dele, o RPM dele é quantas rotações por minuto ele está fazendo, para deixar ali só para ter o que ele precisa mesmo. Eu tô usando a fonte bem de boa, não tô gastando muito nela, então o fã vai girar mais devagar. Mas agora eu tô forçando o PC, tô usando quase 100% da fonte, então o fã vai girar mais rápido, exatamente acompanhando que nem a gente vê nos fãs CWM. E também a gente tem o Zero Fan, que é bem parecido com o fã híbrido, porque ele pode começar desligado. Você liga o teu PC, o fã não vai estar rodando. Quando ele começa a ver que realmente tem uma atividade, realmente que a fonte está precisando, ele vai ligar o fã e vai ficar ali de boa. Nesses fãs Zero Fan, alguns deles você vai ver que tem um botão na parte de trás para você desligar totalmente o fã da sua fonte. Mas não é recomendado exatamente porque se você deixar desligado, tem chance de sua fonte começar a precisar do fã e o fã vai ficar parado ali, fazendo a sua fonte torrar. Mas calma, sua fonte não vai torrar, não vai queimar o teu PC inteiro se você fizer isso. A fonte, grande maioria das fontes, ela desliga quando ela percebe que ela realmente não pode continuar naquilo sem danificar extremamente alguns componentes. Obviamente, não é recomendado deixar o fã 100% desligado, exatamente porque sim, ela vai desligar sozinha caso tenha algum problema, mas também isso vai acabar gerando um desgaste nos componentes dentro da sua fonte. E basicamente essas fontes que eu falei com o selo 80+, com o selo Cybernetics, também são testadas principalmente no selo Cybernetics, que eles são bem rigorosos, o quanto que essa fonte vai aguentar antes dela se desligar sozinha por não estar mais aguentando tudo que você tá jogando para ela fazer, entendeu? Mas também não esquecendo que isso daqui é basicamente o básico da hora de escolher sua fonte. Tem várias outras coisas que daí a gente teria que entrar num assunto mais avançado, num assunto mais técnico do que a gente já falou. Então, se tiver alguma dúvida, é só comentar aí embaixo.
deixa aquele likezinho se você curtiu o vídeo, se você aprendeu alguma coisa com o vídeo e também se inscreve para não perder nenhum outro vídeo que a gente vai fazer aqui, te ensinando várias coisas também, fechou? Então, falou, até a próxima!